não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! A coisa mais óbvia e presente da experiência humana é a unidade do cenário onde vivemos. Se os vários entes, homens e animais, não estivessem permanentemente expostos a um mesmo fluxo de acontecimentos, toda a comunicação entre eles seria impossível. E, no entanto, vamos dizer, a comunicação é um dos fatos também mais constantes da nossa vida. Nós nos comunicamos entre nós, comunicamos com animais, e eles respondem aos nossos estímulos, nossos signos, de alguma maneira. Agora mesmo eu estava lendo um livro maravilhoso do Jim Corbett, Man-Eaters of Kumaon, uma região da Índia onde ele caçou vários tigres comedores de gente. E ele diz que os tigres se tornam comedores de gente quando ficam velhos ou têm alguma doença que os impede de perseguir a sua caça normal. Geralmente são bichos de 4 patas. Então, quando ficam velhos ou doentes, então eles apelam para uma comida de segunda categoria, que somos nós, que é de mais fácil acesso. O ser humano não consegue correr como um coelho, nem tem chifres para se defender como um búfalo, tá certo? E é geralmente indefeso. E uma coisa que em todos os capítulos, tem vários episódios de caçar de tigre, e em todos os episódios você nota que o tigre sabe onde o caçador está e ele evita o lugar até o último momento. Então é evidente que há uma comunicação, inclusive um dos recursos que ele usa é imitar a voz de uma tigresa chamando, e o tigre vem. Quando percebe que não é a tigresa, ele dá no pé. Então o bicho está muito informado. Mais ainda, existem vários animais em torno, veados, macacos, pássaros, que informam da presença do tigre, começam a gritar. E tudo isso é usado como sinal. Não? Outros sinais, por exemplo, a grama que está no chão, às vezes vê uma grama caída e que a grama está se levantando, quer dizer que o tigre passou por ali faz minutos. E assim por diante, é uma infinidade de indícios. Né? E eu vendo tudo isso, eu penso assim, como chegou a ser possível que alguém colocasse filosoficamente a questão da existência do mundo exterior, ou como foi possível que alguém imaginasse poder explicar toda a presença do mundo pelas simples estruturas do nosso cérebro, da nossa percepção. Quando evidentemente não existe nem cérebro, nem percepção, nem coisa nenhuma sem esta permanente comunicação com o mundo exterior. Então, o fato é o seguinte, estamos todos no mesmo mundo e faz muito tempo que nós estamos lá, faz milênios, tá certo? Essa experiência repetida parece assim até ser desmentida quando o indivíduo publica um livro onde ele coloca em dúvida, né, a nossa possibilidade de conhecer o mundo exterior, porque evidentemente ele escreve para o mundo exterior, escreve para leitores que não são ele mesmo. Então aí nós temos o caso da paralaxe cognitiva. Quando, por exemplo, Kant acredita que toda a unidade do mundo é construída na nossa mente, quer dizer, o mundo é um conjunto de estímulos aleatórios, um conjunto de fragmentos, e é a nossa mente que unifica tudo. Né?
Isso é evidentemente incompatível com a perspectiva de você publicar um livro, né, que vai ser lido por uma outra criatura cuja unidade também foi estabelecida apenas, cuja existência unitária seja estabelecida, criada, não instituída apenas pela própria unidade da mente do escritor. Isso realmente não faz sentido. Mas, por outro lado, também é uma constante, quer dizer, da vivência humana, a multiplicidade e a diferença entre os círculos de experiência dos vários indivíduos, tanto homens quanto animais. Quer dizer, nós sabemos que estamos nos comunicando no mesmo mundo, mas sabemos que não vemos este mundo da mesma maneira. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega os olhos de um sapo, o mundo do sapo tem 180 graus, o nosso já não tem tanto. Tem outros animais que têm uma visão mais estreita, né? Tem animais que não enxergam cores, por exemplo. Né? Hoje nós sabemos que, por exemplo, os gatos enxergam tudo sob forma de entes geométricos, eles geometrizam tudo. Então, existem muitas maneiras de ver esse mundo, tá certo? E isso aí cria, desde logo, criou um problema para os primeiros filósofos, né? O problema do um e do múltiplo. Quer dizer, qual é o padrão de unidade do mundo que está por baixo de todas essas experiências? Ora, essa unidade do mundo ela é pressuposta em todas as experiências. Ela é, por assim dizer, é a presença dentro da qual nós estamos. Mas ela não é um objeto da nossa percepção. Ela não é um conteúdo da nossa consciência. Ao contrário, nós somos um conteúdo da unidade do mundo, tá certo? Mas nós não podemos apreendê-la. Na verdade, se pudéssemos apreendê-la, se pudéssemos enxergar o universo como um todo, em todas as suas dimensões materiais e espirituais, nós o abarcaríamos, estaríamos, por assim dizer, fora e acima dele. Então, se não podemos apreender a unidade do mundo, isso não é uma deficiência nossa, isso é parte da estrutura da realidade. Isso também, essa diferença entre a consciência que temos de estar num mundo único e o fato de que só percebemos fragmentos ou pedaços, tá certo? Isso também é parte da estrutura da realidade. Quer dizer, essa tensão entre o um e o múltiplo, isso não tem solução. E o simples fato de esperarmos uma solução é incompatível com a nossa modalidade de existência. Então, os animais, por exemplo, existe o famoso biólogo Uexküll que descobriu o conceito do Umwelt. Quer dizer, o Umwelt é um mundo circundante. Quer dizer, cada espécie animal ela só percebe certos fragmentos, certas partes do mundo, e este mundo de cada espécie ou de cada animal é descritível até certo ponto. E isso quer dizer que esse animal nos percebe, por exemplo, como parte do seu Umwelt. Ele não percebe todas as funções humanas, ele só percebe aquelas funções que o ser humano desempenha com relação a ele. Por exemplo, o tigre percebe o ser humano ou como caça ou como caçador. Ele não se interessa por outros aspectos da existência humana e ele não tem conhecimento delas. Porém, essas duas funções ele conhece perfeitamente bem. Assim como nós não sabemos tudo a respeito de tigres, nós só sabemos aquelas partes que dizem respeito à nossa existência, seja pelo perigo que representam, seja pelo fato de que nós vamos caçá-los, ou seja pelo fato de que nós o colocamos num zoológico e ele se torna objeto de uma ciência que nós chamamos de zoologia. É isso. Então, desde o início da especulação filosófica aparece esta diferença brutal, este abismo entre a presença, a percepção e a representação. Esse é um problema do qual jamais vamos nos livrar. Isso é, nós estamos presentes ao mundo na sua totalidade e o mundo na sua totalidade está presente a nós. De algum modo, todo mundo sabe disso. Não é isso? Ou seja, todo mundo sabe, e os animais também sabem, que o mundo não se esgota no seu círculo de conhecimento. Sempre existe, para além do conhecido, existe o desconhecido, e o desconhecido é uma presença. Você tem um horizonte, tá certo? Mas você sabe que se esse horizonte fosse tudo,
Então o mundo seria apenas um conteúdo de consciência seu. E se ele fosse um conteúdo de consciência, você não poderia atuar nele. Quer dizer que o conhecimento seria então oposto à ação. Quer dizer, a possibilidade do conhecimento eliminaria a possibilidade de ação. Assim como, quer dizer, num cenário que você imagine, você não pode agir lá dentro, você não pode entrar lá dentro. Você só pode imaginar, só pode pensá-lo, pode conhecê-lo de algum modo, mas nenhuma ação é possível lá dentro. Então, o desconhecido é uma condição sem a qual não poderia haver um cenário conhecido no qual você pudesse atuar. Haveria somente, se não existisse o desconhecido, existiria apenas nós. Não é isso? Mais ainda, se nós abolimos a ideia de um mundo único no qual todos estamos, então acontece o seguinte: o mundo de cada um se torna único e absoluto. Quer dizer, você chegaria no relativismo absoluto. E estes vários mundos seriam incomunicáveis e irrelevantes uns para os outros. Quer dizer, se eu tenho o conhecimento absoluto, se tudo o que existe é o que está na minha perspectiva, e se, vamos dizer, eu de certo modo eu sou, somente a minha verdade vale, então a verdade dos outros não me interessa absolutamente, e na verdade ela se torna totalmente inacessível e irreconhecível. É claro que pessoas que afirmam assim o relativismo de maneira um pouco irresponsável não se dão conta disso, eles não percebem o que estão falando. Quando o indivíduo fala, não, cada um tem a sua verdade, não é isso? Eu digo, bom, mas você tem a sua verdade? Não, você participa da minha ou não? A minha verdade é, vamos dizer, acessível desde a sua ou não? Mais ainda, a sua é totalmente diferente da minha, não é isso? Você não sabe nada do que eu sei, então como é que você está conversando comigo? Então essa ideia relativista, o relativismo é um preceito metodológico, né, que recomenda você não tirar conclusões, né, totais de conhecimento parcial. Tá certo? É um mero procedimento metodológico, mas não quer dizer que ele, como descrição da realidade, como conhecimento objetivo, ele vale alguma coisa. Tá certo? Quer dizer, todo relativismo só faz sentido dentro da premissa da unidade do mundo. Quer dizer, existe um mundo unitário dentro do qual se recortam várias perspectivas individuais, ou vários Umwelts. Inclusive o humano. Nós também temos um Umwelt de alguma maneira. Tá certo? O nosso é certamente bem mais amplo do que os animais, mas ele não abarca a totalidade. Sempre existe, por mais que nós saibamos, por maior que seja o nosso horizonte de consciência, existe a tensão do desconhecido que, por assim dizer, sustenta o conhecido. Se nós não contássemos com o desconhecido, nós seríamos, por assim dizer, engolidos pela nossa própria perspectiva. Nós nos transformaríamos em centros e forças organizadoras do próprio mundo. E não haveria outro mundo além do nosso. Tá certo? O que tornaria impossível qualquer ação ou qualquer comunicação, qualquer intercâmbio entre outras criaturas. Então, sempre que uma pessoa diz cada um tem a sua verdade, em geral são pessoas que estão representando a coisa de maneira errada. O que se passa exatamente aí? Quer dizer, o indivíduo, quando ele diz que cada um tem a sua verdade, ele não está dizendo uma coisa totalmente falsa. Isto até certo ponto é verdadeiro. Nós sabemos que muito da experiência humana é de fato incomunicável, tá certo? Mas a pergunta seria, se tudo fosse incomunicável, como você poderia me informar que cada um tem a sua verdade? Eu nem poderia entender o que você está dizendo, não é isso? Se fosse verdade que cada um tem a sua verdade e ela lhe basta, tá certo? Não seria possível comunicar essa experiência. Ou seja, a possibilidade de comunicar que existe alguma incomunicabilidade mostra que essa incomunicabilidade não é total. Que existe, evidentemente, uma tensão, tá certo? Porém, o fato é que, desde o início, se observa, primeiro, que a percepção não abarca toda a presença. Não é isso? E que a presença se manifesta, sobretudo, através da tensão entre o conhecido e o desconhecido.
incluindo no desconhecido tudo aquilo que foi esquecido. Não é isso? Quer dizer, que eu sabia ontem e hoje já não sei. Né? Isto acontece, sobretudo depois dos 60 anos você começa a verificar que isto realmente existe. Coisas que você sabia e de repente você não sabe mais e se torna novidade para você. Então, e em seguida, nós temos então a passagem da presença para a percepção, onde existe o recorte e a perspectiva. Em seguida, nós temos o fenômeno da expressão, ou seja, nós temos que dar alguma forma àquilo que nós percebemos para que essa forma se estabilize e possa ser lembrada. Não é isso? Você veja que qualquer cena que você tenha presenciado, você nem pode e nem precisa recordar-se dela inteira. Você recorta uma cena e ela já lhe diz, de algum modo, tudo o que se passou. Não é isso? Por exemplo, eu lembro uma vez que um neguinho maluco puxou uma faca para mim. Eu digo, bom, claro, houve vários acontecimentos que precederam isso, mas eu não lembro disso, eu lembro só daquela cena e ela já me diz tudo de algum modo. Não é isso? Então, isso quer dizer que a percepção recorta a presença e a representação recorta a percepção. Em seguida, nós pensamos sobre esse conteúdo conservado na memória e não sobre a percepção em si. Quer dizer, você tem duas passagens. Né? Isso mostra um dos maiores dramas cognitivos humanos, que é a dificuldade de você encontrar os conceitos descritivos para dizer o que você está pensando. Não é isso? Então, quando nós acompanhamos a história das origens da filosofia, nós vemos várias tentativas de expressar, de algum modo, a experiência da unidade do mundo e a experiência da multiplicidade. Né? E essas tentativas, elas às vezes nos parecem até cômicas pelo seu simplismo, tá certo? Mas só nos parecem assim simplistas quando nós projetamos sobre ela as exigências daquilo que nós sabemos hoje, ou seja, daquilo que foi descoberto pela ciência e que nós tomamos como uma imagem objetiva da realidade, até erroneamente. Né? Mas, quando, por exemplo, nós vemos que o filósofo Tales dizia que todo mundo, o universo se compõe no fundo de água. Não é isso? Então, quer dizer, havia uma substância líquida por baixo de tudo. Né? O que ele estava querendo buscar com isso? E qual é, vamos dizer, o pressuposto dessa mensagem? O primeiro pressuposto é que por baixo da matéria havia uma outra matéria. Não é isso? Então isso quer dizer, a matéria toma várias formas, mas existe por baixo dela, por assim dizer, uma matéria-prima, do qual tudo é feito e do qual as várias formas se diversificam. É certo? E segundo pressuposto é que essa matéria-prima podia corresponder esquematicamente a uma das matérias já diversificadas, que é a água. Afinal de contas, quando nós pensamos, a água não é nada mais do que uma das muitas formas que as coisas podem tomar. Você vê água, pedras, céu, nuvens, bichos, etc, etc.